A gente vai trabalhar, então, aqui, como eu disse com vocês, com a figura das ações possessórias, certo? Fazendo uma revisão aqui para o pessoal que já pegou essa parte comigo aqui, porque era o assunto da nossa V1 aqui no campus de Salvador, tá certo? Então, veja o seguinte, existem dois grupos de ações possessórias que a gente trabalha, né? Mas, efetivamente, apenas um é que nós chamamos efetivamente dos interditos possessórios. Esses grupos de ações são as ações típicas e as ações atípicas. As ações típicas que nós temos como interdito proibitório ou como interdito possessório eles tratam da relação material que a pessoa tem com a coisa, né? E isso nós vamos ter como ações a ação de reintegração de posse quando houver esbulho, né? A ação de turbação da posse de manutenção de posse quando tiver turbação e o interdito proibitório quando for o caso de ameaça. Tá? E nós temos como ações atípicas aquelas que tratam, além da relação material, vai se tratar também da relação jurídica e as consequências que nós vamos ter no sistema jurídico. E aí nós vamos ter as ações, os embargos de terceiro possuidor, a ação de dano infecto, a anunciação de obra nova, a emissão na posse e a chamada ação publiciana. Tá? Trabalhando aqui inicialmente com as ações possessórias, né, típicas, né, que é a reintegração de posse, manutenção de posse e o interdito proibitório, nós temos algumas regras, algumas características específicas que essas ações possuem. Né? A primeira que nós temos é a figura da duplicidade. Né? Ou seja, é a hipótese em que a ação possessória dá uma cognição plena ao juiz, né, independente de reconvenção. Né? Ou seja, nas ações possessórias, a gente não temos a possibilidade de você entrar com a reconvenção como matéria de defesa, até porque você não pode arguir a exceção do domínio. Tá? Nas ações possessórias, até por conta da sua celeridade, né? Até por conta da sua celeridade, nós não temos a figura da reconvenção, mas é possível haver o pedido contraposto no momento da defesa da defesa do réu nas ações possessórias, certo? Tanto de reintegração quanto de manutenção, quanto do interdito proibitório, tá certo? Flávia, bem-vinda. Tá? Então, veja, essa é a primeira característica que nós temos, que é a figura da duplicidade. A segunda característica que nós temos é justamente a figura da fungibilidade. Isso significa dizer que o pedido da ação possessória, durante o curso da ação, ele pode ser modificado caso haja alteração na situação de fato. Veja, eu posso ter ingressado com ação de um interdito proibitório porque eu estou me sentindo ameaçado na minha posse, ainda que não haja a concretização. Então, esse interdito proibitório, ele vai me garantir que se faça cessar a ameaça que eu estou sentindo que vou sofrer. Óbvio que essa ameaça, ela ainda fica no plano abstrato, né? Mas ela pode ser concretizada se houver efetivamente a turbação ou se houver o esbulho da minha posse, ou seja, se eu começo a ser perturbado no exercício da minha posse, ou se eu sou retirado de forma violenta da minha posse. Veja que eu não precisaria acabar, extinguir ou pedir baixa na ação do interdito proibitório para poder ingressar com a ação competente, que seria ou de manutenção ou de reintegração de posse. Como houve apenas a mudança na situação de fato, eu posso, através de uma petição, dentro da própria ação inicial, informar para o juiz: olha, excelência, o que era ameaça se concretizou, agora virou turbação ou virou esbulho, a depender do caso concreto. E aí você pede para ele e aí você já pede a alteração do seu pedido de acordo com a situação que a gente está vivenciando naquele momento, ou seja, com a concretização da posse ou da ameaça, com a concretização da ameaça, se deixou de ser ameaça e passou a ser esbulho, ao invés de você pedir para que seja cessada a ameaça, você já vai requerer ao juiz agora que você seja mantido na posse. E se for caso de esbulho, você já pede ao juiz, alterando o pedido inicial, dizendo que agora você deseja ser reintegrado na sua posse. Vocês podem utilizar o chat para fazer perguntas, caso
surgem as dúvidas aqui para vocês, tá ok? E ao final da apresentação aqui, a gente abre os microfones para tirar as dúvidas de vocês também. Tá certo? O chat está aqui aberto. Bem, a outra característica que a gente tem aqui é o pedido, a possibilidade de cumulatividade de pedidos. Eu não vou ingressar com ação possessória pedindo única e exclusivamente que seja cessada a ameaça, ou que eu seja mantido na minha posse, ou que eu seja reintegrado na minha posse. Eu posso requerer também uma indenização, né? Caso a gente comprove através da ação que sofreu essas perdas e danos. Então, é possível que na ação possessória você venha fazer acumulação de pedidos também, tanto de multa, né, quanto de indenização por perdas e danos, caso isso seja devidamente comprovado no processo, né? E a quarta característica, que é uma característica principal que nós temos, é que as ações possessórias ela têm um rito próprio, ou seja, o próprio Código de Processo Civil ele trabalha essas ações possessórias como sendo um procedimento especial, né? Então, só que eu tenho algumas situações que a gente tem que devidamente comprovar logo na petição inicial, além daqueles requisitos óbvios que nós temos clássicos da petição inicial, endereçamento, informação de quem é o autor, qualificação de autor e de réu, né? A situação de fato, causa de valor da causa, os pedidos, aqueles requerimentos, todos esses que são inerentes, comuns a qualquer petição inicial, nas ações possessórias, obrigatoriamente você tem que comprovar que você é possuidor da coisa, ou possuidor proprietário, ou possuidor de boa-fé, através de um contrato que você tenha com o real proprietário. Então, você vai ter que comprovar a existência dessa posse. Além da existência da posse, você vai ter que comprovar também a data, aí é importante, você tem que comprovar a data em que você está sendo turbado, ou que você foi esbulhado, ou a partir de que momento você está sendo ameaçado na sua posse. Por que isso? E essa informação é importante, porque isso vai dar a possibilidade de conferir para você o direito de você pleitear uma liminar. Isso significa dizer o quê? A ação ela vai ser considerada ação nova ou ação velha, a depender da data em que você tiver comprovado, ou que você tiver indicado como momento inicial da turbação, do esbulho ou da ameaça. Por quê? Se a ação for considerada uma ação nova, isso quer dizer o quê? Que a posse é nova, ou seja, é aquela posse com menos de 1 ano e 1 dia. Então, se a ação é considerada como ação nova, existe a possibilidade de você pleitear liminar. Porém, se a ação for considerada uma ação velha, ou seja, quando a sua posse é velha, depois de 1 ano e 1 dia, o pedido liminar ele não será concedido por conta dessa posse velha. Então, você terá que aguardar o julgamento do mérito da ação para poder verificar a possibilidade de ser reintegrado ou de ser mantido. Veja que nós temos uma característica interessante. Por quê? Toda vez que você estiver falando do interdito proibitório, quando você estiver sendo somente ameaçado, esse interdito proibitório sempre será recebido como ação nova. Então, na ameaça, você terá sempre a possibilidade de você requerer a liminar para que se faça cessar aquela ameaça. Agora, se houve a concretização da ameaça, ou se você já foi esbulhado ou já vem sendo turbado na sua posse, obrigatoriamente você terá que comprovar a data do esbulho ou da turbação para que você tenha a possibilidade ou não da concessão da liminar. Então, o juiz, ele vai, uma das primeiras coisas que ele vai analisar nas ações possessórias, nos interditos possessórios, é justamente a data em que houve essa turbação ou esse esbulho. Tá certo? Entenderam, gente? Tá claro essa parte daí? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, pode questionar aqui no chat ou abrir o microfone para fazer a pergunta antes da gente dar adiantamento no assunto. Tá, beleza. Então... Professor, no caso do proprietário que trocou a fechadura,
E aí ele foi esbulho? Aí é esbulho. Veja o seguinte, Certo. você deve estar pensando naquele questionamento que a gente fez na sala de aula. Então, olha bem, Isso. se eu faço um contrato de aluguel com vocês, eu tenho vocês na condição de locatários, vocês têm um justo título, tá certo? Então, eu, na condição de proprietário, eu transferi para vocês alguns direitos inerentes à propriedade. Eu transferi para vocês o direito de uso, gozo e fruição do objeto. Mantive para minha disposição, certo? Só que o fato de vocês estarem inadimplentes com o pagamento do aluguel não me dá o direito, na condição de proprietário, de pura e simplesmente arguir o meu direito de disposição e dizer: a casa é minha, o imóvel é meu, eu vou trocar a fechadura porque fulano de tal não está pagando os meus aluguéis. E com isso eu vou forçar que ele efetue o pagamento. No momento que eu faço isso, eu estou esbulhando o meu locatário. Eu estou violentamente retirando ele da possibilidade dele ter a posse mansa, livre e pacífica, como a gente tinha estabelecido no momento da feitura do contrato de aluguel. Eu tenho que ingressar com ação competente, que vai ser uma ação de despejo, se for o caso, que é uma ação própria uma ação própria de propriedade e não vinculada à posse. Porque eu não estou sendo violado na minha posse. Quem está sendo violado na posse é você, meu locatário. Entendeu? Então, é possível que nesse contrato de aluguel, você, locatário, você, inclusive, possa promover contra mim, que sou o proprietário, uma ação possessória, porque agora eu estou esbulhando vocês. Ficou claro isso agora? Ficou, professor. Tá, joia, então. Então, vamos dar sequência aqui. Você quer sua aula de volta, né? Na sala de aula é bem melhor também, Elaine. Professor, nesse caso, ele que entrou, então, com a posse injusta, o proprietário, né? Que Não, foi não, 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 não. violenta. Não, 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 não. Veja, a gente não pode estar confundindo as situações. Por quê? Se eu estou retomando, no momento que eu transfiro para o locatário a posse dele é justa, tá certo? Se eu apenas troquei a fechadura, eu vejo que eu não ingressei na posse novamente, entendeu? Mas se eu ingressasse no imóvel, aí seria a posse injusta, mesmo que eu seja o proprietário, porque eu tenho um contrato perfeitamente válido. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Bem, quando a gente trabalha agora com as ações atípicas, nós vimos aqui que a gente tem algumas ações próprias específicas, né, que se vocês forem analisar, até pelo próprio conceito delas, são ações mais voltadas ao direito de propriedade, ainda que tenham uma interferência direta na posse, uma vez que o possuidor, ainda que não seja proprietário, se ele estiver sofrendo algumas das situações que nós vamos abordar aqui daqui a pouquinho, o próprio possuidor também, ainda que não seja proprietário, ele tem o direito de promover algumas ações. Até porque, veja, vamos pensar aqui novamente, a título de exemplo, a figura do contrato de aluguel. Tá? Como eu disse, quando eu faço um contrato de aluguel com uma pessoa, eu transfiro para esse meu locatário alguns dos direitos inerentes à propriedade, né? Uso, gozo e fruição. Mantenho para mim, proprietário, o direito de disposição e transfiro para o meu locatário, não o direito de perseguir ou reivindicar a coisa, mas eu passo para ele a obrigação de perseguir e a obrigação de reivindicar a coisa contra quem indevidamente a detenha, por força do princípio da elasticidade, que a gente vai verificar lá em direito de propriedade, né? Mas que se aplica aqui também. Por quê? No momento em que se finda o contrato de locação, o meu locatário tem que devolver para mim um imóvel que me pertence, a coisa que foi locada, nas mesmas condições em que ele recebeu no contrato de aluguel, tá certo? Então,
ele tem a obrigação de me entregar em bom estado de funcionamento o objeto que foi locado, tá certo? E esta situação, a depender da circunstância, a gente pensando na figura do imóvel, ele pode estar sofrendo uma ação, um problema decorrente de uma obra nova que esteja sendo construída, né? Então, veja que ele não precisaria me chamar na condição de proprietário para poder eu ingressar com a ação de enunciação de obra nova. Ele, na qualidade de possuidor, ele poderia ingressar com essa ação, porque ele estaria defendendo não apenas a posse dele, mas também garantindo o meu direito de propriedade futura por conta do princípio da elasticidade. Tá certo? Então, veja, eu tenho algumas ações que, obviamente, também, elas são ações próprias do proprietário, que não são vinculadas à figura do mero possuidor, ou do simples possuidor. Essa primeira ação, por exemplo, que a gente vai trabalhar, é a figura da ação de imissão na posse. Ou seja, é a ação que o proprietário, não possuidor da coisa, vai promover contra o possuidor que não é proprietário do objeto. Tá certo? Então, veja, eu tenho o título de propriedade, mas eu não estou na posse do objeto. E uma outra pessoa que não tem título de propriedade nenhuma, mas está na posse direta da coisa, eu vou promover uma ação contra ele, né? E essa ação é chamada ação de imissão na posse, tá? Veja que a ação de imissão na posse, ela não tem uma tutela específica no nosso ordenamento jurídico, né? Inexiste, inclusive, um rito próprio, especial para a ação de imissão na posse. Porque, na verdade, a ação de imissão na posse, ela vai estar revestida ou de uma ação ordinária ou uma ação de execução para a entrega da coisa certa. Isso é muito comum acontecer quando você adquire uma propriedade, né? Por exemplo, esses imóveis que a Caixa Econômica vende em leilão, né, que tem um mutuário lá dentro. O mutuário já não tem mais o direito de propriedade porque ele perdeu uma ação por conta do inadimplemento que ele tem junto à Caixa Econômica. O bem sendo autorizado pelo juiz aí para leilão, eu vou e arremato esse imóvel no leilão da Caixa. Óbvio que vai ter uma pessoa lá dentro. O que é que eu vou promover? Eu vou promover uma ação de imissão na posse. Mas eu vou promover essa ação de imissão na posse não é contra a Caixa Econômica. Eu vou promover a ação contra a pessoa que está lá dentro. Porque eu sou o proprietário, mas não sou possuidor. Sou o proprietário porque eu adquiri o direito via leilão. Mas não sou possuidor porque eu ainda não tomei a posse direta da coisa. Tá certo? E lá dentro tem uma pessoa que está na posse e que não é proprietária. Então eu vou promover essa ação para que o juiz diga, me imita na posse, né? Emitindo, tem que tomar cuidado até com os termos jurídicos. Eu vou pedir que eu seja emitido na minha posse, emitido com I, e o juiz emita um mandado para que eu ingresse na propriedade e na posse direta do bem que está sendo objeto dessa discussão jurídica. Tá certo? Entenderam como funciona a ação de imissão na posse? Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Eu tenho uma outra ação atípica também, que é a ação de enunciação de obra nova. Como a gente falou aqui, a anunciação de obra nova é uma paralisação de uma obra considerada nova. É uma ação que é promovida pelo proprietário, pelo possuidor ou pelo município, nas hipóteses em que esteja havendo um dano, né, ou uma desobediência a uma postura legal ou administrativa, né? Dessa forma, a gente tem como pessoas legítimas para poder ingressar com a ação de enunciação de obra nova, o proprietário ou possuidor contra qualquer espécie de dano que esteja sendo causado pelo seu vizinho, né? Pelo condômino, contra uma modificação da coisa comum, né? Ou pelo município, sempre que houver desrespeito à postura legal ou administrativa para as construções. Aqui, no caso, o município ele seria representado pela SUCOM, né? A Procuradoria Geral, a Procuradoria do Município,
poderia ingressar com ação com base nos dados informados pela SUCOM, informando que alguém está fazendo uma construção sem o devido alvará de demolição, ou de construção, ou de reparação daquela determinada obra. Tá certo? Então, quando você faz a ação de enunciação de obra nova, o pedido para anunciação pode ser, além da paralisação da obra, que esteja causando dano, ou violando a postura administrativa, né? Pode ser de modificação daquela situação, ou pode ser também um pedido de demolição da coisa, podendo haver também a acumulação com uma ação com a parte indenizatória ou uma multa em caso de descumprimento daquelas determinações legais. Você pode pleitear, por exemplo, numa liminar, na anunciação de obra nova, requerendo que o juiz determine a paralisação da obra imediata. E o juiz vai estipular ali uma multa em caso de descumprimento. Olha, paralise a obra agora, recebeu a determinação do juiz aqui, o oficial de justiça chegou lá com a ordem para poder paralisar a obra, sob multa de R$2.000, R$3.000 por dia, caso haja descumprimento. Se a obra der continuidade àquilo, vai gerar o pagamento da multa diária das astreentes que forem estabelecidas pelo juiz. Tá certo? Então, veja, na ação de enunciação de obra nova, ela tem uma característica interessante, porque ela vai seguir o mesmo procedimento das ações possessórias, né? Óbvio que aí você já vai estar informando, não que seja uma questão de esbulho, ou seja uma questão de turbação ou de simples ameaça, né? Mas você vai estar informando que aquela obra está trazendo tais e tais e tais prejuízos ao seu imóvel que se encontra ao lado do imóvel que está sendo construído, da obra que está sendo feita. O que o juiz vai levar em consideração para ele conceder ou não algum pedido, conferir para vocês, deferir algum pedido para vocês ali, é justamente se vai se tratar de uma obra nova ou de uma obra velha. Porque se a obra for obra velha, o juiz não tem como fazer a paralisação dessa obra, porque ela já se encontra em fase de acabamento, né? Mas se o juiz entender que a obra é considerada como uma obra nova, ele pode mandar paralisar ou fazer as modificações que vocês estejam pleiteando dentro da sua ação, né? Agora, tem uma coisa interessante também, né? Que eu posso, como eu disse para os alunos, eu posso chegar e verbalmente fazer a paralisação da obra através de um procedimento chamado notificação verbal. Aí eu vou com 2 testemunhas, chamo a pessoa responsável pela obra e verbalmente eu viro para o camarada e digo: olha, está na hora de você paralisar essa obra porque vocês estão causando tais e tais e tais e tais prejuízos. Na prática, né, a gente dá até risada nisso, a gente diz, óbvio que uma situação dessa, o camarada vai chegar para o mestre de obra lá, a pessoa responsável, para essa obra aí, pelo amor de Deus, que está causando um grande problema para mim. O camarada vai dar uma risada de sua cara, né? Só que as 2 testemunhas, elas servem justamente para que você, pleiteando a paralisação da obra através da anunciação da obra nova, né, que vai ser um processo judicial, você informa logo na sua petição inicial que você fez a paralisação daquela obra verbalmente naquela data específica, na presença das testemunhas tais e tais e tais. E caso a sua ação seja julgada procedente, né, seja julgada procedente, e você também pleiteou uma multa, né, em caso de descumprimento da paralisação da obra, aquela multa ela pode incidir desde a data em que você fez a notificação verbal. Óbvio que você vai comprovar isso através de testemunha e o juiz ele vai ratificar, vai confirmar aquele pedido já no seu julgamento, na sua sentença, ou na liminar, se for o caso que o juiz venha a estabelecer. Tá certo? Bem, fora isso daí, né, a gente tem uma outra característica quando a gente fala da anunciação de obra nova, quando é proposta contra condôminos, né, se cada condômino tiver uma procuração, procuradores diferentes. Então, os prazos processuais vão modificar de acordo com o CPC, né? Você pode ter prazos repetidos de um para outra pessoa, né? Então, nessa situação, vai haver o prazo em dobro para que haja a apresentação da contestação, de acordo com os prazos estipulados no CPC. Tá certo? Gente,
É, nos foi solicitado que a gente desse sempre uma paralisaçãozinha a cada 40 minutos, 30 minutos de aula, para que a gente possa dar beber uma água, certo? E no sanitário, quem quiser, eu dar uma esticadinha nas costas aqui, tá certo? Então, eu só vou dar uma pequena pausa aqui agora, para beber uma água aqui, e daqui a pouco a gente retoma, ok? Vai ficar aqui gravando, mas que vai ser uma coisa rápida, e a gente volta falando sobre os embargos de terceiro possuidor, ok? Só um segundinho, eu já retorno aqui para vocês.
Vamos lá, gente. De volta. Já votaram, gente? Pronto. Então vamos lá. A outra ação atípica que nós temos é a ação do embargo de terceiro possuidor, né? O que é que acontece nessa ação de embargo de terceiro possuidor? É uma terceira pessoa que não faz parte de um processo, né? Em especial processo de execução ou processo de conhecimento, né? Que tem a prerrogativa de obter uma tutela possessória com o objetivo de resguardar para si a relação material que ele tem com a coisa para que ela não sofra uma constrição de natureza judicial. Tá? Veja um exemplo aqui. Vamos imaginar que João tivesse um processo e nesse processo daí que João é réu, o juiz tenha determinado a penhora de alguns bens na casa de João. O oficial de justiça vai lá e faz a penhora de televisão, faz a penhora de alguns veículos, só que alguns desses veículos, por acaso, vamos imaginar que ele tenha efetuado a penhora em cima de 3 veículos. Só que desses 3 veículos, um não pertencia a João, pertencia a Carlos. Tá certo? Então, Carlos, que é um terceiro, que não tem relação jurídica nenhuma com o processo que João sofreu, ele vai entrar com os embargos de terceiro, dizendo para o juiz: ô juiz, esse veículo aí não poderia ser penhorado porque esse bem daí, esse veículo, não pertence a João, ele pertence a mim. Eu sou o terceiro possuidor. Eu sou uma terceira pessoa envolvida nessa situação. Então, eu vou requerer, eu na condição na posição do João, eu vou ingressar com ação de terceiro possuidor, de embargo de terceiro possuidor, né, para poder reaver o bem que sofreu aquela constrição de natureza judicial, tá certo? Isso é muito comum acontecer em ações trabalhistas, em ações de defesa do consumidor, né, nas ações até indenizatórias, onde o juiz determine a penhora de determinados bens. Então, a pessoa que tem uma relação jurídica com a coisa vai entrar com essa ação de embargo de terceiro possuidor para garantir a sua proteção, a sua tutela jurídica possessória em relação a esses determinados bens. Tá certo? Eu tenho também, como ação possessória, uma ação atípica, a ação de dano infecto. Né? Essa ação de dano infecto, ela funciona como é uma ação ordinária, que ela funciona como uma ação prévia à ação de enunciação de obra nova. Então, veja, a ação de dano infecto é uma tutela que o possuidor ou o proprietário ele tem contra um risco futuro que ele venha a sofrer ou que possa incidir na sua propriedade, proveniente, óbvio, de uma futura obra de uma terceira pessoa, né? Veja que nesse caso não existe uma obra nova, né? Mas eu vou promover a ação de dano infecto para me resguardar de um futuro prejuízo que eu venha a sofrer caso aquela obra venha a ser iniciada. Então, eu sempre dou o exemplo para os alunos da seguinte forma. Você tem uma casa, né? E nessa casa que você tem como terreno, como vizinho seu, um terreno onde uma determinada empresa deseja fazer uma construção. Você pode ter um conhecimento acerca do solo da casa ou do terreno
que está sendo futuramente assentada a obra. E quando for começar aquelas obras, aqueles batistacas para poder fazer a fundação da nova obra, aquilo pode vir a causar um prejuízo para você. Então, antes de iniciar a obra, você já entra com ação de dano infecto, informando para o juiz que aquele terreno não vai suportar o peso, ou que não vai aguentar aquelas batidas do batistaca, e que aquilo pode vir a causar um prejuízo para você, proprietário daquele imóvel. Então, se o juiz não acolher a ação de dano infecto, você já deu entrada nessa ação como uma ação prévia, preliminar, uma ação preliminar à ação de enunciação de obra nova, e quando efetivamente inicia a obra, você já entra com a enunciação de obra nova requerendo a paralisação dela por força do prejuízo que agora você está sofrendo, tá certo? Vamos lá. Eu tenho ainda, como uma última ação, ação atípica ainda, uma ação chamada ação publiciana, né? A ação publiciana é uma ação de caráter reivindicatório na qual o possuidor, né, que não tem prazo ainda para uso capião, né, do determinado imóvel, mas está em vias de alcançar esse prazo. Então, esse possuidor, ele vai requerer uma proteção possessória contra terceiras pessoas, né? Óbvio que aqui eu não posso estar promovendo ação publiciana contra o proprietário do bem, né? Porque o direito de propriedade é um direito constitucionalmente assegurado e ele tem natureza imprescritível. Eu posso, como proprietário, requerer a propriedade do bem a qualquer tempo, né? Então, eu não posso promover ação publiciana contra o proprietário, mas eu posso promover a ação publiciana contra terceiras pessoas apenas para me resguardar naquela posse direta, para que aquela minha posse ela seja mantida a fim de alcançar o tempo mínimo para poder ingressar com ação de uso capião, tá certo? Então, a lei, como ela não trabalha especificamente com essa ação própria, né, você não tem esse rito, é uma ação ordinária também, né, você vai comprovar para o juiz o tempo que você já estava naquela posse e você comprova que você está em vias de alcançar o tempo para uso capião e que você está promovendo essa ação não contra o proprietário, mas sim uma garantia que você tem de ser mantido naquela posse para que você venha a alcançar o tempo de uso capião estabelecido no ordenamento para que você adquira a propriedade via uso capião, tá certo? De qual, Elaine? Da ação publiciana ou da ação de dano infecto? Não, a ação publiciana é essa. Vamos aqui. Vamos imaginar que eu esteja na posse mansa e pacífica de um imóvel que lhe pertence. E eu estou nessa posse mansa e pacífica durante 14 anos e 6 meses, né? A gente sabe que eu tenho um prazo de 15 anos para poder alcançar o prazo mínimo para poder ingressar com ação com uso capião extraordinária, certo? Então, eu não posso promover ação contra você, Elaine, que é a proprietária. Mas eu posso promover ação contra Daniel, ou contra qualquer pessoa, na verdade, nem contra Daniel, contra terceiras pessoas. Eu vou ser uma ação cujo o polo passivo vai ser totalmente determinado. Você vai informar para o juiz o seguinte: olha, excelência, é uma ação aqui de jurisdição voluntária, né, não é contenciosa, é voluntária. Eu estou na posse desse terreno daqui há 14 anos e 6 meses, tem aqui a comprovação, mas eu estou com receio de que alguém me ameace, de alguém invada esse terreno, né, de que alguém me tire dessa posse, para que minha posse seja considerada posse mansa e pacífica, né, para que eu daqui a 6 meses eu tenha o direito de uso capir esse terreno contra a Elaine. Veja que eu não posso promover ação contra você, que é a proprietária, porque o seu direito de reivindicação ele é imprescritível. Óbvio que se eu já tiver os 15 anos, vamos colocar que eu já esteja lá 15 anos e 6 meses no imóvel, eu entro com a ação de uso capião, vou modificar a propriedade, porque a ação de uso capião vai ser uma sentença meramente declaratória, conferindo o direito de propriedade para mim pelo decurso do tempo, e aí você perde a propriedade, entendeu? Então você não vai ser ré num processo de uma ação publiciana, mas você vai ser a outra parte, o polo passivo, na ação de uso capião.
Entendeu agora? Dizem no direito civil que o silêncio importa na anuência, né? Então, quem cala, consente. Se eu estou perguntando que vocês entenderam e vocês estão silentes, eu vou levar em consideração que vocês realmente entenderam isso, tá? Gente, a gente pode dar continuidade aqui agora, mas o nosso assunto da V1 só vai até aqui, tá certo? Até essa parte das ações dos interditos possessórios, né? Como eu tinha dito para vocês, eu posso já começar a iniciar o assunto da nossa segunda unidade, que seria a figura da propriedade, né? Veja o seguinte, o direito de propriedade, ele é constitucionalmente assegurado, né, e é considerado como uma garantia fundamental do homem, porque está no artigo 5º, logo no caput do artigo 5º da Constituição, né? E a lei prevê a propriedade como sendo inviolável, presumindo a propriedade um status de direito fundamental, né? Ou seja, e é essa garantia fundamental do homem que dá a ele o poder de usar, gozar, fruir, dispor, né? Reivindicar e perseguir a coisa, propriedade sua, contra qualquer pessoa que indevidamente deseje retirar alguns desses direitos. Tá? Veja que a propriedade, ela é efetivamente o cerne dos direitos reais, né? Quando a gente começou as aulas, lá no início do semestre, eu dividi os direitos reais em duas partes. O direito real sobre a própria coisa, né, o jus in ré, e o direito real sobre a coisa alheia, o jus in ré aliena. Disse para vocês naquele momento que o jus in ré é efetivamente o direito de propriedade. Para que a gente entenda a propriedade, a gente tem que saber também posse, né? Porque a posse, por ser uma forma de exteriorizar a propriedade pelo conceito de Ehring, como a gente viu, né, é uma situação de fato que merece que tenha uma tutela jurídica, ainda que você não tenha a posse como sendo um direito, você não tem direito de posse, você tem uma situação de fato, né, que é a posse, você tem direito de propriedade e você tem direitos reais sobre a coisa alheia, ou seja, você vai ter direitos em relação aos bens que pertençam a outras pessoas, né? E aí isso vai desaguar naquelas várias espécies de direito real sobre a coisa alheia que a gente tem. Uso, usufruto, habitação, superfície, servidão, enfiteuse, penhor, hipoteca, anticrese, renda constituída sobre imóvel, alienação fiduciária e garantia, compromisso irretratável de compra e venda, que a gente vai estar trabalhando isso no momento mais oportuno, tá certo? Mas o direito de propriedade, esse sim, né, ele dá essa garantia e faz também com que ainda a gente entenda que a propriedade não é um direito absoluto, ainda que seja um direito fundamental do homem, não é um direito absoluto, até porque, na verdade, se a gente for analisar, não existem direitos que sejam totalmente absolutos, né? Então, você vai sempre ter a possibilidade de estar relativizando algum direito que tenha tutela específica, seja uma tutela constitucional, seja uma tutela meramente com base no direito civil. Então, veja, eu tenho, como eu disse para vocês, pelo direito de propriedade, se eu sou o proprietário pleno da coisa, eu tenho o direito de uso, o direito pleno de gozo, de fruição, de disposição, de reivindicação, de perseguição da coisa, né? Isto significa dizer que a coisa que me pertence, em princípio, eu não posso sofrer qualquer restrição sobre esta coisa, de exercício de direito pelos poderes que eu possuo sobre essa. Ou seja, o direito de propriedade, esses poderes são direitos potestativos meus, na condição de proprietário pleno, de fazer o que eu quiser e bem entender com o objeto que me pertence, e inicialmente eu não vou sofrer qualquer restrição, tá certo? E veja uma coisa interessante,
o não uso da coisa, né, não me tira o direito de propriedade. Eu posso ser proprietário desse apagador daqui e deixar esse apagador dentro da caixa, guardado aqui em minha casa. Isso não vai dizer que, não vai, em momento algum, dizer que eu perdi a propriedade desse apagador aqui pelo simples fato de não estar utilizando ele. Ele continua sendo meu e eu continuo com o direito de fazer o que eu quiser e bem entender com ele. Tá certo? Agora, a depender da circunstância, eu posso vir a perder a minha propriedade não pelo não uso. Olha a diferença. Uma coisa, vamos pensar aqui que às vezes as pessoas confundem, Michel, então o contraponto da propriedade seria a figura do uso capião? Não. A uso capião, ou o uso capião, é uma forma de você adquirir propriedade, fazendo com que outra pessoa perca a propriedade, mas por um exercício do lapso temporal. Então, o fato de eu ter deixado isso daqui em minha casa guardado, ninguém vai usucapiar. Eu não vou perder a propriedade desse apagador porque ele está aqui em minha casa guardado. Agora, se alguma pessoa ingressa na posse desse objeto daqui e fica, por se tratar de um bem móvel, e ele fica 3 anos ou 5 anos, a depender da usucapião de bem móvel, sendo ordinária ou extraordinária, aí eu vou perder a propriedade por força da usucapião. E a pessoa vai adquirir a propriedade não pelo não exercício da minha propriedade, mas sim pelo exercício da posse que ela teve sobre este objeto. Tá certo? Então, isso é importante que a gente compreenda, porque senão a gente vai ter algumas confusões no momento que a gente estiver estudando lá a figura da usucapião. Tá? Agora, o artigo... Deixa eu abrir aqui meu código. Deixa eu pegar aqui meu código virtualzinho. Eu vou fazer a leitura aqui de um artigo para vocês. Quem tiver com o código aí, acompanha, por favor, o artigo 1228 do Código Civil. Olha o que ele diz aqui. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Então, veja, aqui. Exatamente isso que nós estamos falando como características principais do direito de propriedade, né? Do direito de propriedade. Então, aqui nessa situação, Elaine, se você não está conseguindo falar, faça sua pergunta aqui via chat que eu respondo para você. É como fosse uma forma de publicizar que você é dono de ser. Sim, exatamente. Exatamente. Você está falando em relação à ação publiciana, né? Realmente, sim. É uma forma de você dar um entendimento para as pessoas que você vai estar em vias de alcançar o direito de propriedade via uso capião. Mas, como eu disse, você não pode promover isso contra o proprietário, porque o proprietário tem o direito inerente da propriedade. Tá certo? Pronto. Então, vamos lá. Então, quando a gente começa a analisar esse artigo 1228, que ele fala, né, do direito de uso, gozo, fruição e disposição, ele faz com que a gente, didaticamente, né, e doutrinariamente, a gente entenda que a propriedade ela tem duas estruturas. Ela tem uma estrutura interna, uma estrutura externa e uma estrutura interna. Veja, o que seria a estrutura interna da propriedade? Né? Na estrutura externa, o sujeito ativo é o titular do direito, é o dominus, é o dono, a pessoa que é detentora do domínio. Né? E o sujeito passivo são todas as pessoas, né, que poderiam vir a obstacular o meu direito pleno de propriedade. E o objeto, perdoe, e o objeto são todos os bens com apreciação econômica, né? Ou seja, são as coisas. Então, por estrutura, verdade, né? Pela estrutura externa da propriedade, nós temos os dois elementos. Os sujeitos, 3 elementos. O sujeito, o vínculo e
e a coisa, o objeto. Quem são os sujeitos? A gente não está aqui analisando a relação credor-devedor, não. Tá? Aqui vai ser uma relação de direito real. Então, eu vou ter o sujeito ativo, que é o dono da coisa, o vínculo jurídico que ele tem com a coisa e a defesa que ele tem dessa coisa contra qualquer pessoa que indevidamente obstacule o seu direito pleno de propriedade. Tá certo? Então, veja que essa estrutura é a estrutura externa da propriedade. Agora, quando a gente pensa na estrutura interna, aí sim nós estamos analisando aqueles direitos elencados no artigo 1228. Eu tenho o direito, na minha propriedade plena, eu tenho o direito pleno de usar, eu tenho o direito pleno de gozar, eu tenho o direito pleno de fruir, eu tenho o direito pleno de dispor, eu tenho o direito pleno de reivindicar e de perseguir a coisa contra qualquer pessoa que indevidamente a detém. Agora, eu posso sofrer limitações? Posso. Ainda que eu seja proprietário da coisa, eu posso sofrer limitações. E essas limitações, elas vão surgir em três possibilidades. Ou através de um contrato, né? Ou seja, eu vou ter uma limitação contratual, que aí, na verdade, eu vou estar criando as espécies de direito real sobre coisa alheia, porque eu, de mera vontade, livre e espontânea vontade, estou querendo limitar o meu direito de propriedade, certo? Veja até o contrato de aluguel. No momento em que eu alugo um imóvel para vocês, eu transfiro para vocês o direito de uso, gozo, de fruição e me limito a esses direitos. Mas isso não vai fazer com que eu perca a propriedade. Eu continuo proprietário, tanto assim que eu tenho a proteção da posse indireta, que a gente estudou lá logo no início, né? Eu passo para vocês a posse direta, mantenho para mim a posse indireta e mantenho, por conta dessa posse indireta, inclusive uma proteção possessória, porque vocês não poderão usucapiar este imóvel que eu emprestei para vocês por conta da fidúcia, por base da confiança, né? E a posse de vocês, caso vocês mantenham essa posse de forma indevida, essa posse é uma posse precária e essa posse precária não vai dar para vocês nunca, jamais, o direito de poder usucapiar. Tá beleza? Então, veja aqui. Né, pela essa estrutura externa, como eu disse, eu tenho essa limitação de natureza contratual. Mas eu posso sofrer ainda uma restrição de natureza legal. Ainda que eu seja o proprietário da coisa, o meu direito de disposição ele pode ser limitado por algumas situações de natureza legal. Tá? Veja o seguinte. Se eu sou casado, né, e eu sou casado pelo regime da comunhão universal de bens ou regime da comunhão parcial de bens, e junto com a minha esposa, eu adquiro um determinado bem imóvel, ainda que eu tenha adquirido no meu próprio nome, tá certo? Não sendo excluído da relação do regime de bens, né? Vamos imaginar que eu tenha adquirido com o esforço conjunto, comum, meu e da minha esposa, mas na hora de fazer a escritura, eu coloquei apenas no meu nome o imóvel, né? A priori, qualquer pessoa poderia pensar que eu seria apenas o proprietário e minha esposa não teria direito. Mas ela tem direito por força da ameação, que é um direito que ela vai adquirir por conta do casamento e decorrente do regime de bens que nós estabelecemos no nosso casamento. Então, veja, se eu quiser vender este imóvel, né, é meu, está no meu nome, mas eu tenho única e exclusivamente 50% desse patrimônio. Os outros 50%, eles pertencem à minha esposa. Então, ainda que esteja no meu nome, eu não posso utilizar a prerrogativa de disposição e vender para uma terceira pessoa sem que eu tenha a anuência da minha esposa. É o que nós chamamos de outorga conjugal. Tá certo? Então, veja, nesse momento, eu não estou sofrendo uma restrição de natureza contratual. Eu estou sofrendo uma restrição que a lei me impõe. Eu tenho para que eu tenha a capacidade de alienar o bem, como a gente aprendeu lá em Direito Civil 1, né? A capacidade do agente, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Eu estou analisando dois parâmetros aí do negócio jurídico: a capacidade do agente e o objeto. Por quê? No momento que eu sou, ainda que eu seja plenamente capaz, enquanto pessoa, me falta aqui uma coisa que nós chamamos de capacidade negocial, né? Ou seja, é uma situação extra
extrínseca a esta minha capacidade e que vai me conferir total legitimidade e eficácia para poder fazer essa alienação do bem imóvel. Né? E o objeto, enquanto ele está em regime de meação, eu não tenho ampla, plena disponibilidade jurídica sobre o objeto, então seria um objeto, naquele momento, juridicamente impossível de ser alienado. Tá certo? Vamos lá. Então, no momento que essa estrutura externa, né, desculpem, ainda está faltando a restrição judicial. A restrição judicial vai ocorrer quando eu estiver sofrendo uma ação e o juiz ele determine, através de uma penhora, de um arresto, de um sequestro, alguma restrição sobre os bens que me pertencem. Tá certo? Continua sendo meu nome, né, estando na minha propriedade, só que eu não tenho a possibilidade de disposição por conta dessa restrição judicial. Tá certo? Então, veja, na estrutura interna, que nós estamos analisando aqui da propriedade, eu tenho esses direitos inerentes à propriedade, né, da coisa. Então, por conta desses poderes que eu tenho de disposição, como eu disse, eu posso transferir para uma outra pessoa alguns desses direitos. E no momento que eu faço essa transferência de direitos, eu estou fazendo um partilhamento dos poderes, que aí vou gerar, como eu disse para vocês, o direito real sobre a coisa alheia. Tá certo? Agora, analisando a figura da propriedade ainda, a gente tem as características que a propriedade possui, né? Inicialmente, os senadores dizem que a propriedade é um direito absoluto, perpétuo, aderente e limitado. Inicialmente, dessa informação de dizer que é um direito absoluto, né? Porque esse direito absoluto ele pode sofrer essas restrições da forma com que nós acabamos de dizer aqui. Mas quando você está diante da propriedade plena, ou seja, diante de um direito de domínio, restrição, aí eu poderia dizer que a propriedade seria absoluta. Porque aí eu teria plenitude de fazer o que eu quiser e bem com o objeto que é de minha propriedade. Então, essa primeira característica, a característica absoluta da propriedade, somente se esta propriedade estiver livre e desembaraçada. Se não tiver qualquer tipo de restrição legal ou judicial para o exercício pleno da minha propriedade. Eu poderia fazer tudo o que eu quiser com o objeto que me pertence. Tá certo? A segunda característica que a gente é a característica exclusiva, da exclusividade. Ou seja, somente um indivíduo, ele pode ter prerrogativas sobre aquela propriedade. Nós chamamos, isso vai decorrer do princípio da exclusividade. Isso significa dizer que duas pessoas não podem ter direito de propriedade sobre a mesma coisa. Tá certo? Preste atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo, no exemplo com a minha esposa, do imóvel que eu comprei, eu sou detentor de 50% da propriedade. Veja, eu não sou o proprietário pleno do imóvel. Eu não posso vender a parte sem que tenha a autorização da minha esposa, porque eu não posso dissociar um bem imóvel, tá certo? Até porque, em primeira mão, eu tenho uma obrigação de eficácia real, se é que vocês se lembram dela, né, que se eu quiser alienar, eu tenho que primeiramente oferecer nas mesmas condições para minha esposa, para que ela venha adquirir a propriedade plena do objeto. E se nós dois desejarmos vender o imóvel, aí sim, com a outorga conjugal, aí a gente vende. Mas eu estaria vendendo aí 100% do imóvel, mas estou transferindo com a anuência dela, ou seja, eu e ela estamos vendendo o imóvel total. Eu estou vendendo os meus 50% e ela está vendendo os 50% dela para a mesma pessoa. Tá certo? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Tá tudo beleza? Maravilha. Então vamos lá.
A terceira característica que a gente tem aqui agora é a perpetuidade da propriedade. Galera, existe a diferença, né, entre um direito eterno e um direito perpétuo, né? O direito eterno é aquele que vai se extinguir com a morte. Já o direito perpétuo, ele vai se transferir para outra pessoa através da morte, né? Então, o direito de propriedade, ele passa para os meus herdeiros. Então, o direito de propriedade, ele é um direito perpétuo. Eu vou transferir esses direitos inerentes à propriedade para os meus herdeiros em caso de falecimento meu, tá certo? Aquela historinha de dizer, seja eterno enquanto dure, é enquanto a gente estiver vivo, tá certo? Né? Não vai transferir. Então, a propriedade, ela vai ser transmissível causa mortes. Só que, em direito privado, nós temos sempre algumas exceções, né? Como eu disse, nada é tão absoluto assim, tudo pode ser relativizado. Então, quando a gente fala desse princípio da perpetuidade, eu tenho duas exceções quando a gente fala das chamadas propriedade resolúvel e da propriedade revogável, né? Veja que a propriedade resolúvel, ela está estabelecida no Código Civil, no artigo 1359. Vamos ler aqui o artigo. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais na sua pendência. E o proprietário, em que se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de sua ou detenha. Então, como é que funciona essas propriedades? A propriedade resolúvel, ela decorre de uma causa antecedente ou concomitante à transmissão da propriedade, né? E que gera, em regra, por parte o poder de reivindicar a coisa do novo titular. Ou seja, é uma limitação ao princípio da perpetuidade. Causa antecedente ou concomitante é uma causa contratual que já é pré-conhecida das partes anterior à tradição. O pacto de retrovenda. Vamos lá. No pacto de retrovenda, que eu alieno um determinado imóvel, eu tenho um prazo de 3 anos, um prazo decadencial, de poder reivindicar este imóvel para a recompra, desde que aquilo tenha sido clausulado no nosso contrato de compra e venda, tá certo? Só que, vamos imaginar aqui, eu vendo um determinado imóvel para vocês e coloco lá no contrato translativo a cláusula de retrovenda. Vocês são os proprietários, porque vocês adquiriram a propriedade pela compra e venda. Vamos imaginar aqui. Fiz esse contrato com o Daniel. Tá? Daniel comprou esse imóvel na minha mão e eu fiz o pacto de retrovenda. E estabeleci lá que eu vou exercer esse direito no prazo máximo de 3 anos, que é o estabelecido pelo Código Civil. Pergunto, com 2 anos de compra e venda, Daniel poderia vender para a Elaine? Pode, porque Daniel é o proprietário. Daniel tem o direito, né, de disposição do objeto. Só que ele tem uma obrigação de eficácia real para com a Elaine, já que a Elaine comprou na mão dele agora, de informar para ela que existe uma retrovenda, um pacto de retrovenda. Óbvio que aquilo também já vai constar na escritura do imóvel, né? Quando você faz essa cláusula de retrovenda, aquilo vai ficar registrado na escritura, né? Vai ter essa averbação dessa informação. Só que a Elaine, aí nessa situação, ela vai ter que aguardar, né, rezar, para que dentro deste 1 ano que falta para completar o processo decadencial, eu não exerça o meu direito de recompra. Porque se eu exigir, se eu virar para Daniel e dizer, Daniel, eu quero comprar aquela casa de novo. Daniel ou Michel, eu já vendi para a Elaine. Então, vou dizer para a Elaine aqui, Elaine, é o seguinte, bonitona, eu vou comprar agora de volta. Então, a propriedade de Elaine é uma propriedade resolúvel, tá certo? Ela vai se consolidar em propriedade plena caso eu não exerça o meu direito de recompra. Entenderam, gente, como funciona isso? Vamos lá. Me respondam aí para a gente dar andamento, para que vocês não confundam propriedade resolúvel com propriedade revogável.
Beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala agora da propriedade revogável, a propriedade revogável ela está no artigo 1360. Tá aqui dizendo, ó, se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, né, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele que se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor. Fecha aqui uma coisa. Propriedade revogável é uma causa superveniente não prevista pelas partes. Olha a diferença. Na propriedade resolúvel, eu tenho uma causa antecedente ou concomitante à compra e venda, ao momento da transmissão da propriedade. Né? Não compra e venda, transmissão da propriedade. Né? Já a propriedade revogável, eu tenho uma causa superveniente, ou seja, uma causa posterior, né? Na qual a propriedade vai se consolidar nas mãos de um terceiro de boa-fé. Tá certo? Não cabendo reivindicação por parte do legítimo titular, a não ser em caso excepcional. Né? Causa superveniente é uma causa que ocorre após a transmissão efetivamente da coisa. Vamos lá. Vou trazer aqui 2 exemplos de propriedade revogável para vocês. A figura do herdeiro aparente e, quando a gente estudou lá em contratos, a revogação da doação por ingratidão. Vamos lá. Como é que funciona essa figura do herdeiro aparente? Que é uma matéria que vocês vão estudar lá em Direito das Sucessões. Aplica-se aqui a teoria da aparência. Ou seja, uma pessoa ela se apresenta na qualidade de herdeiro quando, na verdade, ela não é herdeira. Vamos pegar aqui um exemplo que é de conhecimento notório aqui, então não seria nenhuma ilicitude a gente está cometendo aqui agora. Todo mundo sabe, por exemplo, aqui, o caso da Suzane von Richthofen, né, que foi considerada herdeira indigna pelo fato de ter mandado matar os seus pais. Por ser herdeira indigna, a propriedade dos bens deixados pelo casal, né, passaram a ser do irmão da Suzane. Então, ele é o proprietário dos bens. Vamos imaginar, hipoteticamente, né, que não se tivesse tido tanta repercussão pública desse caso da Richthofen. E ela, na qualidade de filha, né, mesmo que ela já tenha sido considerada indigna por uma sentença, ela, na qualidade de filha, ela pega um determinado bem, né, que é de propriedade do irmão dela, ela não é proprietária porque ela foi herdeira indigna, e ela vende para mim. Eu sou proprietário de boa-fé. Eu sou adquirente de boa-fé. Eu desconheço a indignidade dela. Tá certo? Então, esse direito, pelo fato de eu ter sido um adquirente de boa-fé, eu adquiro a propriedade. Mas a propriedade será uma propriedade revogável, mas não é revogável para mim. É uma propriedade revogável para o irmão dela. Então, ele não poderá pleitear de mim a devolução da coisa. Ele não pode nem promover uma ação de evicção, né? Uma situação pleiteando a evicção. Porque eu fui terceiro adquirente, fui terceiro de boa-fé. Então, vai se consolidar nas minhas mãos e caberá a ele agora ele promover a ação indenizatória contra a irmã dele. Porque aí, por conta dela ser uma considerada herdeira aparente, os atos praticados para terceiros de boa-fé são perfeitamente válidos e ela responde pelos prejuízos que ela tenha causado aos reais proprietários. Então, nesse caso do herdeiro aparente, a gente tem essa situação aqui também. Agora, veja na outra hipótese que a gente falou, da revogação da ingratidão, da doação por ingratidão. Vamos imaginar que eu tenha feito uma doação de um determinado imóvel para vocês. Aí vocês, simplesmente depois, né, se consolida a propriedade de vocês por força da doação, vai ter lá o contrato translativo, vai ter a escritura, a verbação na escritura do imóvel que eu fiz aquela doação. E vocês depois cometem uma situação de ingratidão para comigo. Ou seja, vocês começam a me difamar. Né? Na faculdade que eu dou aula, no meu trabalho, eu vou dizer,
É possível. Essa pessoa foi beneficiada por mim por um ato de liberalidade, que é a doação, e essa pessoa agora está me difamando, está dizendo que eu não presto, que eu não valho nada. Peraí, não, que eu vou revogar essa doação. Então eu comprovo essa ingratidão e faço a revogação da doação. Então, nessa situação, aí vocês vão perder a propriedade por conta da revogação. Então, veja, eu estou revogando a propriedade que eu dei para vocês. É por isso que a gente chama isso de propriedade revogável. Tá claro, gente? Entenderam essa parte daí também? Beleza? Pronto. Maravilha. Então, nós temos agora a quarta característica, né, da propriedade, que é a característica da aderência, né? Que é a prerrogativa que o título tem de trazer a coisa para si, independentemente de onde ela esteja, por meio de uma ação reivindicatória. Veja, a ação reivindicatória é também chamada de ação reipersecutória, tá certo? Ou seja, você está reivindicando a coisa ou perseguindo a coisa, né? E dentro dessa ação, dessas ações reivindicatórias, veja que nós temos três, vou colocar aqui entre aspas, né? Três subações. Eu não gosto de chamar de subação, porque na verdade não é uma subação. É uma ação dentro de outra ação maior, né? Então, a ação reivindicatória seria gênero, do que essas três que eu vou falar aqui são espécies. Então, eu tenho a ação denegatória, eu tenho a ação divisória, eu tenho a ação demarcatória. Mas, além dessas daí, veja que eu tenho algumas ações de natureza de propriedade, né? Veja que eu posso promover uma ação de despejo. A ação de despejo aí, ela não é nem uma ação negatória, nem uma ação demarcatória e nem uma ação divisória, mas é uma ação própria de propriedade. E eu tenho ali também, que nós já falamos aqui, a ação de emissão na posse, que eu sou o proprietário não possuidor, promovendo a ação contra o possuidor não proprietário. Tá? Mas veja como é que funciona essas ações aqui, negatórias, divisórias e demarcatórias. A ação negatória é uma ação de propriedade na qual eu vou ingressar contra uma pessoa negando a existência de um direito real que ela está alegando ter. Vamos imaginar aqui o seguinte, vou dar aqui um caso concreto, né? Um amigo meu, né? Ele é inventariante no inventário lá no interior, e a falecida, né, que era parente dele, ela entregou uma casa, né, para uma amiga dela, para que a amiga dela ficasse morando, né? E disse para a amiga, de boca assim, dizendo, você fica aqui em usufruto dessa casa. Certo? Só que esse usufruto nunca foi registrado. Então, você não tem um direito perfeito aí, né? Porque o direito de usufruto da figura do imóvel, você tem que fazer aquele registro no cartório de imóveis para demonstrar comprovar aquele direito, para que você dê a publicidade daquele direito. Mas de boca ela disse, você fica em usufruto aí. Só que essa parente desse meu amigo faleceu, ele é um inventariante, e a casa está lá, né? A casa está lá e a pessoa morando dentro de casa, né? Só que essa pessoa que morava na casa faleceu também, e os filhos dessa pessoa estão dentro da casa, e esse meu amigo foi lá dizendo, olha, eu quero a casa de volta. Não pode, porque a gente está em usufruto dessa casa. Primeiro, não existe usufruto, porque o usufruto ele é eterno, ele não é perpétuo. Começa daí, né? Mas a pessoa está alegando ter um direito de usufruto, tá certo? Então esse meu amigo me procurou e eu disse para ele o seguinte, olha, você pode entrar com ação negatória aqui, né? Então você entra com ação negatória negando a existência desse direito de usufruto, desse direito real sobre a coisa alheia, e obtém novamente a propriedade plena da coisa, e a posse você pode até ingressar agora na posse com a decisão do juiz, tá certo? Entenderam essa ação negatória? Você entra com ação para negar a existência de um direito real limitado, de um direito real sobre a coisa alheia. Beleza? Vamos lá. Agora eu tenho uma ação divisória. Na ação divisória, eu tenho a tutela do condômino para fins de extinção de condomínio. Gente, eu não estou falando aqui do condomínio de moradia, nem o condomínio vertical, nem o condomínio horizontal.
eu estou falando de condomínio de copropriedade. Vamos imaginar aqui um exemplo que a gente tem, né? Que é a busca da divisão da coisa comum. Muito comum ocorrer na partilha de bens quando existe um divórcio. Tá certo? Então, no momento que você entra com a ação de divórcio e você pleiteia, né, por conta da ameação, a divisão patrimonial ali, você está promovendo uma ação divisória. Né? Você está querendo extinguir com aquela copropriedade que eu tenho com a minha ex-esposa para que eu adquira a propriedade de um determinado bem, ou ela adquira a propriedade de um bem, ou então que a gente divida aquela propriedade, vai extinguindo, na verdade, aquela propriedade, cada um seguindo o seu rumo, tá certo? Agora, veja que nessa situação específica não se pode haver cláusula de indivisibilidade do determinado bem. Tá certo? É uma açãozinha simples que você pode fazer. Ocorre também, não só como exemplo, para que a gente não fique pensando apenas na questão da partilha dos bens decorrente de divórcio, em caso de dissolução de uma sociedade empresarial, né? Para que haja a divisão das cotas, ou que haja, mas estou falando de extinção mesmo, não é de alienação de cota de sociedade, não. Decidimos extinguir a nossa sociedade no escritório de advocacia. Vamos acabar com o nosso escritório de advocacia. Pronto. Todo o patrimônio que foi adquirido em comum acordo ali, em conjunto, a gente entra com essa ação divisória, se houver discussão entre a gente, né, dizendo o que é que vai ficar para cada um, então o juiz vai decidir. Óbvio que você não vai precisar entrar com ação divisória se houver o conselho nessa situação aqui da extinção da sociedade, se cada um administrativamente carregar o seu e está tudo beleza. Agora, se houver discussão ou tiver a necessidade de uma intervenção judicial, aí sim, por conta da necessidade de você fazer alteração de registro de imóveis, tá certo? Então, aí você entra com ação divisória. É uma ação de propriedade também. E a última que nós temos é a ação chamada ação demarcatória, que essa ação demarcatória, ela visa reestabelecer marcos destruídos, arruinados ou que foram apagados, visando reconstituir a exata área de um determinado imóvel. Acontece muito no interior, né? Aquela coisa, a cerca caiu, na hora que eu vou construir, eu boto a cerca 1 metro para diante no terreno do meu vizinho. Aí o meu vizinho verificando aquela situação, assim, meu terreno aqui diminuiu, verificar que houve a modificação na posição da cerca, ele vai entrar com ação demarcatória, pleiteando a restituição da situação original daquele imóvel, tá certo? Porque você pode ter essa demarcação de forma com intervenção do homem, mas pode haver uma demarcação também por situações meramente naturais. Ah, o meu terreno, ele é limitado com o terreno do outro porque fica bem, o rio está dividindo o meu terreno do terreno do meu vizinho. Ah, mas e se o rio secou? A gente vai verificar isso mais adiante também, que é uma forma de você acrescentar, né, ou até se for o caso, diminuir a sua propriedade por conta da enchente do rio ou da diminuição ou da vazante de um rio. Tá beleza, gente? Entenderam essa parte também? Maravilha. Então, a gente vai trabalhar aqui com a última característica, né? Que é a limitação, a possibilidade de limitação. Calma, Elaine, já estou encerrando aqui. Tá certo? Porque nós já falamos, inclusive, dessa característica aqui, que é a possibilidade de limitação do direito de propriedade. Limitação essa que pode ser limitação voluntária, né? Que vai ocorrer por conta de uma propriedade gravada, né? Uma limitação contratual, né? Ou até do próprio bem de família, que é que eu posso estabelecer um determinado bem de família como sendo o meu bem de família e ele não vai sofrer a penhora por força da lei 8.009 de 90, que é o bem de família, tá certo? Mas isso aí é decorrente da minha vontade, né? Na propriedade gravada, eu posso chegar e estabelecer a limitação através do direito real sobre a coisa alheia, o usufruto, o penhor, a hipoteca, a anticrese, tá certo? Como a gente vai verificar isso no momento oportuno. Eu tenho as limitações legais, né? Que nós já falamos aqui, demos o exemplo até da figura da limitação do marido não vender um imóvel sem autorização da mulher, né? Que são situações também decorrentes de direito de vizinhança,
né, que eu sofro limitação ao meu direito de propriedade? Porque a gente tem, como vocês aprenderam lá, isso lá em direito das obrigações, as obrigações de não fazer, que estão dentro das obrigações de não fazer, as obrigações de tolerar e de consentir. E o direito de vizinhança é clássico em relação a isso. O direito de um termina quando começa o direito do outro. Mesmo que eu esteja no exercício pleno da minha propriedade, inicialmente eu posso fazer o que eu quiser e bem entender com o imóvel, mas veja que eu sofro limitação de direito de propriedade. Exemplo, às 22 horas eu não posso ouvir o som dentro da minha casa de uma forma muito alta, né? Então, eu tenho que respeitar o direito de vizinhança. E tem uma restrição judicial que se dá por conta da penhora, do arresto ou do sequestro dos bens, quando o juiz assim determina. Galera, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse assunto? A gente fez uma revisão do último assunto que foi trabalhado em sala de aula, né, das ações dos interditos possessórios, e já começamos a trabalhar com o assunto da segunda unidade, que é a propriedade. Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, podem ligar o microfone aí, ou façam as perguntas aí no chat. Se não tiver, tá tudo ok, aí eu vou terminar a gravação aqui da aula. Elaine, tudo beleza? Laís, obrigado pela presença. Elaine, Daniel, Jussi, Ayala. Flávia, Gabriel, tudo tranquilo, né? Maravilha, gente. Então, obrigado. Até a próxima. Eu vou terminar aqui a gravação, viu? Grande abraço.